Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço desculpas por não ter conseguido gravar ontem, está com uma correria. Ontem tive que ir para São Paulo, pegar algumas malas, então conseguimos, graças a Deus, 10 malas, então estamos ajeitando nossas coisas para embarcar. Então, por isso que eu não consegui gravar e peço perdão para os irmãos, tá? Nós vamos ler o Salmo 108, depois nós vamos orar ao Senhor, tá? Salmo de número 108, diz assim: Firme está meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai o saltério e a harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres como salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: Exultarei, dividirei Siquém, e medirei vale de Sucote. Meu é Gileade, o meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá o meu cedro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Cantarei louvores a Deus pelo Deus que Ele é. Exultarei pelo Deus maravilhoso que é. Porque o maior inimigo que nós temos, Ele derrotou. O maior inimigo, perdão, que é a morte, Ele derrotou. E nós estamos aqui reunidos, unidos, como igreja, para adorar e bendizer esse Deus tão maravilhoso que Ele é. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo dom gratuito que Ele nos deu, principalmente pela vitória na morte através do seu Filho Jesus, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vamos orar? Santo Deus, nós bendizemos a Ti e Te adoramos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas e Te bendizemos, ó Pai. Te adoramos porque o Senhor é um Deus que fala ao nosso coração, que age, Senhor Deus, em nosso meio. Ó Pai, obrigado. Obrigado por tantas bênçãos derramadas, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, e porque o Senhor se importa conosco e nos fez unidos e firmes a Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço pela vida, Senhor Deus, pelas nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos entender aqui o que o Senhor quer para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler hoje o capítulo da ressurreição, né? É um capítulo muito importante. Nós não leremos todo, mas é o capítulo onde Paulo fala sobre a ressurreição de uma maneira espetacular. Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, tá? 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 28. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 28. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda perseverais. Porque ele também sois salvos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. E mesmo que tenhas crido em vão, mesmo que antes tenham crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12.
e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam dentre alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos como falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos viverão em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, para ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruídos todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto nos vossos inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele a quem subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é o nosso texto de estudo nesse dia, tá? Vamos lá. O que devemos responder quando se há dúvida de quem é Jesus, da existência de Jesus, da existência de Deus? O que devemos responder? Teve uma época aí nos podcasts da vida que iam vários entrevistadores, né, falando, querendo comprovar a existência de Deus. Mas o que acontece, o que devemos responder quando esse questionamento da existência de Deus e da existência de Jesus Cristo não está somente nos descrentes, mas dentro da igreja, tá? E essa dúvida, meus irmãos, esses questionamentos acontecem porque às vezes o marasmo, às vezes o pecado também já tomou conta tanto da igreja e ela já está tão parecida com a cultura que a rodeia, que as suas ações se tornam meio que automáticas, né? Meio que sem sentido, vamos dizer assim, melhor. E é isso que mais ou menos está acontecendo aqui na igreja de Corinto, tá? O interessante é que a cidade de Corinto é uma cidade rica, portuária. E ela foi um centro comercial muito importante no reino. E ela se orgulhava da sua cultura,
da sua arquitetura e das obras de arte. Era uma sociedade com envolvimento cultural muito grande, muito forte. E ali, naquela região da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, havia também o templo da deusa Afrodite, ou então o nome dela pode ser também chamado como deusa Vênus. E a deusa, ela é conhecida como a deusa da permissividade. Olha só, deusa da permissividade, onde havia, por exemplo, nos seus cultos, 1000 prostitutas cultuais. Então, como comum daquela época, né, o culto a esses deuses envolvia muita lasciva, muita prostituição, muito sexo, muita bebida, né? Era comum ali. E no meio de tudo isso está a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, por causa desse marasmo, por causa do pecado, ela está deixando de ser luz, está tomando as trevas que há em volta para dentro de si. E muitos problemas acontecem, né, na igreja de Corinto. Há muitos questionamentos ali. Há questionamentos sobre a ceia, há questionamentos sobre o cuidado com as pessoas, sobre o amor, sobre dons, sobre tantas e tantas coisas. E uma dessas coisas que eles vão conversar, agora que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa igreja, trazer correção a essa igreja, é sobre a ressurreição, tá? É sobre a ressurreição. E a ressurreição, meus irmãos, tem que ser o ponto central na vida de um cristão, na vida da igreja, tá? Então, Paulo escreve aqui sobre a ressurreição. Mostra aqui para a igreja que está passando por estes problemas, mas como Paulo inicia no texto, dizendo, chamando-os de irmãos e falando, olha, vocês ainda não acreditam, eu quero trazer à memória também, eu quero que vocês acreditem no evangelho que eu preguei para vocês. No evangelho que eu preguei para vocês. E qual vocês receberam e ainda tentam perseverar, ainda estão perseverando, né? Paulo é até muito educado nisso. Se você for ler o histórico da primeira carta de Corinto, a segunda carta de Corinto, você vê uma igreja bem complicada em relação à fé. Mas Paulo aqui diz, vocês ainda perseveram em relação a esse evangelho que eu anunciei para vocês. E ele fala, e é através desse evangelho que eu anunciei, que nós lemos lá em Atos, nós vemos Paulo falando sobre a pregação lá em Corinto, e ele diz, através desse evangelho vocês são salvos. Vocês são salvos, você tem essa salvação, não é através de outro evangelho. E aqui, a partir do verso 3, Paulo começa a mostrar o quanto que a ressurreição é importante. Ele traz uma questão histórica, tá? Do verso 3 ao verso 11, melhor dizendo, ao verso 9, Paulo traz uma questão histórica, que Cristo realmente ressuscitou. Ele vai dizer assim, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que Escrituras aqui que ele está dizendo é o Antigo Testamento, tá? Não há formação ainda do cânon do Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento já garante que Jesus Cristo havia morrido pelos nossos pecados. Mas também no verso 4 ele vai dizer, esse mesmo Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente separa, né? A gente tem uma visão dicotômica, às vezes, do Antigo e do Novo Testamento, né? A gente usa até umas frases assim, o Antigo Testamento é a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça, como fosse algo diferente. Mas Paulo está mostrando aqui para nós que o Antigo Testamento, né, as escrituras do Antigo Testamento já mostram essa graça e esse amor de Cristo. Já mostram que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. A gente precisa aprender a ler o Antigo Testamento passando pela
lupa, pela lente de Cristo e ver Cristo ali, tá? Então ele continua dizendo, verso 5, que esse Cristo, depois de ressurreto, como diz as Escrituras, apareceu a Pedro e aos 12 apóstolos. Então não foi algo que ninguém viu. Ele começou, olha, ele apareceu a Pedro e aos outros, e depois aos 12. Depois, ele foi visto por 500 irmãos de uma só vez. 500 pessoas o viram. E ele completa que desses 500, a grande maioria ainda está viva, na época dali que foi escrita a carta de Corinto. Porém, alguns já dormem. Aqui há uma maneira de dizer mais leve em relação à morte, tá? Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. E no final de todos foi visto também por mim. Paulo está dizendo, ele foi visto por mim como nascido fora do tempo. Porque ele diz, ele é o menor dos apóstolos. Porque ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele não se acha digno, porque ele perseguiu a igreja. Então aqui ele está mostrando historicamente, trazendo a questão bíblica, mas a questão de testemunhas, mais de 500 pessoas, apóstolos, outras pessoas que poderiam atestar que viu realmente Jesus ressuscitado. E não somente devemos acreditar porque outras pessoas viram, mas devemos acreditar porque a Bíblia nos diz, as Escrituras nos diz que ia acontecer, que ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. E Paulo aqui, ele continua dizendo que por mais que ele seja apóstolo, ele não se acha digno, ele se acha menor, mas ele entende que tudo o que ele faz é pela graça de Deus. É Deus com ele, é a graça concedida, tá? E por ele se sentir indigno de ser apóstolo, por ter perseguido a igreja, ele fala assim, olha, eu trabalhei mais, eu precisei trabalhar mais, eu precisei trabalhar, não como se fosse algo que ele iria conquistar, não como se fosse algo que ele ia ganhar, mas como se ele estivesse sentido em déficit por ele ter perseguido a igreja, por ele ter perseguido outras pessoas, por ele estar lá em Atos, na morte de Estevão. Então ele se acha em déficit, ele se sente em déficit, então ele procura trabalhar e suprir isso. Mas ele entende que tudo isso não é por ele, é pela graça. Pela graça. Ele continua no verso 11. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim credes. Ou seja, não foi somente Paulo que pregou, tiveram outras pessoas ali que pregaram a igreja de Corinto. E eles estavam crendo nisso. E ele continua. Por que há, então, dentro de vocês pessoas que questionam a ressurreição de mortos? Por que há alguém ali assim? E isso aqui é interessante, meus irmãos, porque aqui ele está falando, e às vezes as pessoas vão duvidar de Cristo não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta. Aqui ele está falando, as pessoas estão com dúvida sobre a ressurreição de mortos. Eles não falam assim, as pessoas estão com dúvida que Cristo ressuscitou. Eles falam, a ressurreição de mortos, que com certeza vai afetar Cristo. Às vezes as pessoas vão chegar para você e vão falar assim, não, eu acredito em Jesus, eu acredito no que é uma boa pessoa, que eu acredito, nossa, Jesus é o nosso exemplo. Mas eu não acredito que ele seja filho de Deus. Eu não acredito que há ressurreição de mortos. Mas eu acredito em Jesus. Então, como existe aqui, se eu não me engano, o gênero de linguagem é eufemismo, né? Quando Paulo diz que aqueles que dormem, né, para usar a palavra a morte, né? Aqui ele está usando, as pessoas falam assim, eles não vão criticar Jesus diretamente, mas eles vão rodear para falar,
Será que é verdade esse negócio de ressurreição? Será que é verdade esse negócio que Jesus fez mesmo? Será que é isso mesmo? Como assim? E Paulo entende que o que realmente eles estão criticando não é a ressurreição em si de qualquer tipo de pessoa, mas a ressurreição de Cristo. E ele diz no verso 13: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se é vã a nossa fé, tudo que nós temos pregado e todas o que as pessoas viram são falsas testemunhas, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou. Ou seja, eles não estão somente sendo falsos, mas eles estão sendo falsos contra Deus, porque eles têm dito que Jesus realmente ressuscitou. Ele continua no verso 15, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. A pregação dele, a pregação dessas pessoas que viram Jesus ressuscitado, citados, a pregação dos apóstolos, se Cristo não ressuscitou, eles são falsos testemunhas não somente em relação às outras pessoas, mas em relação a Deus também. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Ele repete a mesma ideia dita aqui no verso 14. E se Cristo não ressuscitou, ele volta a falar: é vã a nossa fé. E ainda permanecemos em pecado. E não somente nós, mas aqueles que já morreram perecem também. Então é algo desesperador, porque se Cristo não ressuscitou, não há esperança, não há salvação, não há redenção, não há perdão de pecados. E aqueles que já morreram, não há salvação. E a nossa esperança se limita apenas a essa vida. Nós somos os mais infelizes dos homens. Olha só que interessante, meus irmãos. Eles estão falando aqui que existem pessoas que viram Jesus, que pregam Jesus ressurreto, mas se Cristo não fez isso, nós somos os mais infelizes dos homens. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, que quando você entende que Jesus realmente ressuscitou, você larga tudo e entrega a sua vida a ele. É como o próprio Paulo vai dizer em outro texto, né? Que é Cristo que vive nele, porque ele já morreu. Então, se Cristo não ressuscitou, tudo que ele tem vivido, tudo que ele tem sofrido, se você ler lá em Filipenses, você vai ver as marcas, né, do sofrimento de Paulo, tudo que ele viveu, os açoites, as torturas, as prisões, os naufrágios, as lutas, as perseguições, tudo isso, meus irmãos, é em vão, é em vão. Então, eles são as pessoas mais infelizes, porque eles poderiam estar curtindo a vida, como ele mesmo diz, né? Vamos beber e comemorar, né? Mas ele continua, ele coloca um mais aqui, o verso 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, sendo ele o primeiro daqueles que dormem, visto que a morte veio por um homem, por causa de Adão, mas também por um homem veio a ressurreição, que é Cristo Jesus. Se a morte veio com um homem, mas a ressurreição veio por um homem também, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, o primeiro, né? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Mas se Cristo ressuscitou, meus irmãos, não há outra razão para se viver, se não for por Ele, se não for por causa de Cristo. E aqui é interessante, porque, meus irmãos, que ele defende essa ressurreição como um ponto central, mas ele diz assim, que
partir da ressurreição, porque ele venceu toda a morte, Cristo Jesus vai subjugar, né, todo mundo que vai ser colocado debaixo dos pés dele. Ele diz assim, olha, olha só o verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Cristo ressurreto fez com que todas as coisas fossem sujeitadas debaixo dos seus pés. Toda dor, morte, sofrimento, criação, tudo está debaixo dos pés de Cristo. Exceto uma, aquele que permitiu que ele sujeitasse, que é o próprio Deus. Aquele a quem, como diz aqui, exclui aquele que tudo subordinou, que é o Deus. Então, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, exceto o próprio Deus, a quem ele subordinou. E vai chegar no momento em que Cristo, que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, o verso 28, ele também se sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Olha só que interessante. Ele vai pegar tudo aquilo que ele conquistou através da sua morte e da sua ressurreição e apresentará a Deus e falar: Pai, está aqui, completa toda a obra da criação. Então, meus irmãos, ele que é a primícia, nós seremos como ele. E isso acontece por causa da sua ressurreição. Por causa da sua ressurreição. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque se a gente está nesse marasmo espiritual, ou então o pecado está tão arraigado no nosso coração, ou então aqueles de fora que ainda não creem, não têm os olhos abertos, questionam sobre Cristo, não de uma forma direta, mas às vezes de uma forma indireta, e você começa a criar essas dúvidas no coração, a pergunta que fica é clara. Se Cristo não fez o que ele fez, não agiu do jeito que ele agiu, se Cristo não falou o que ele disse, se Cristo é apenas um homem evoluído, ou um profeta somente, ou um espírito evoluído, ou um grande sábio, um grande mestre, se ele é reduzido a isso e não é colocado da altura de quem ele realmente é, aquele que sujeita todas as coisas, aquele que entrega ao Pai todas as coisas, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, se eu não coloco ele naquele patamar que ele é realmente, eu o faço de mentiroso. Ele é o maior charlatão do mundo, porque durante séculos e mais séculos, nações e mais nações foram construídas a partir do que ele ensinou. Porque hoje, se temos olhar as pessoas com dignidade e entender eles como imagem corrompida, mas imagem de Deus, e por isso merece respeito, se eu esqueço disso, ele é o maior charlatão, ele é o maior enganador do mundo. Ou Cristo é o que ele realmente diz que é e fez o que ele realmente diz que fez, ou ele é um grande mentiroso. E não somente ele, mas também nós somos, porque nós estamos enganando a outros e nós estamos agindo de uma maneira errada do que Deus quer. Então, meus irmãos, que esse marasmo, ou que o pecado, ou que as dúvidas colocadas no seu coração possa sair. Ou se ainda tem, caminho do lado de Cristo, porque ele é muito interessante, porque quando as pessoas perguntam quem é este, quando ele anda por sobre o mar, quando ele alimenta uma multidão, quando ele cura um coxo, quando ele ressuscita mortos,
E as pessoas perguntam: quem é este? Ele sempre diz e acolhe essas pessoas e diz: vem, veja, vem, veja. Ele quer as pessoas perto, ele não quer que essa dúvida seja feita para abandonar o povo. Pelo contrário, aqueles que têm dúvida se achegam a Jesus e ouvem dele, da boca dele, quem realmente ele é. Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele ressuscitou. E nós estamos aqui hoje porque ele ressuscitou. Porque um dia seremos como ele. E toda dor, todo choro vai ser colocado no lago de fogo, vai ser destruído todo inimigo, porque a morte não mais existirá. E essa é a nossa esperança. E é por causa disso que nós vivemos. Por causa disso que nós nos movemos. Por causa desse Deus maravilhoso. Jesus Cristo não é um mentiroso. Jesus Cristo é o Rei que sujeita tudo aos seus pés, que ressuscitou ao terceiro dia e que vai entregar tudo ao Pai. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Ó Pai Santo, nós queremos te bendizer e te adorar e te glorificar, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor, ó Pai, é um Deus que olha para nós, olha para a nossa situação, olha para as nossas vidas e transforma, Senhor Deus, não nos deixa do jeito que nós éramos. E nós te bendizemos por isso, te adoramos por isso, clamamos que o Senhor estenda sempre a tua mão poderosa sobre nós. Que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, que acolha as nossas dúvidas e que possamos, em nome de Jesus, entender que a ressurreição de Cristo, é a vitória sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Pai, cuide daqueles que estão sofrendo, cuide daqueles que estão sofrendo por causa do desemprego, por causa de saúde. Que em nome de Jesus, que o Senhor traga consolo, força, que o Senhor, ó Pai, revigore as suas forças, o seu dia. Isso para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês.